Olá pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo da série de portais, que nós estaremos falando hoje sobre o Future, que é o futuro. Caso você tenha caído aqui como primeiro vídeo, nós temos os outros vídeos ali, vou deixar para vocês aqui nos cards em algum lugar da tela, os auxiliares do presente e também sobre os portais ali introdutórios, que foi a nossa primeira aula, onde eu dei uma abrangência ali geral sobre timeline e tudo mais. Então, caso vocês não tenham assistido ainda, não deixem de assistir, ok? Porque daí vocês vão ter toda a sequência ali correta para que vocês possam pegar aí cada aula. Eu pego um pouquinho de fonética, dou umas dicas ali e acolá. Então, eu acho que isso sempre agrega. Sem muito mais enrolação, vamos comigo lá então para o meu auxiliar do futuro. Então, pessoal, olha só, como nós vimos na primeira aula, tá? Então, o futuro, ele é dado basicamente pelo auxiliar will, ok? Vamos comigo lá então. Só vou trocar de slide aqui para nós darmos uma aprofundada no auxiliar. Olha só, então o futuro, o portal, ele vai ser quem? Ele vai ser o meu will. Então, abrir o portal will, transferir a pessoa para o tempo do futuro. Eu coloco você aqui, que é o you, que eu estou usando como padrão, né? Até mesmo para não gerar tanto ruído. Eu tenho 4 verbinhos novos ali, eu quero ver com vocês, olha só. O primeiro verbo é o verbo to arrive, que é o verbo chegar, ok? Tanto é que arrival, quando eu vou embarcar, né, quando eu vou para o aeroporto, ou eu vou para o arrival, que eu vou esperar alguém que está vindo, né, que vai desembarcar, ou então quando eu vou embarcar, eu vou para o departure, que é o embarque. E a chegada é o arrival, que é com AL no final, que é proveniente da raiz do verbo to arrive, ok? To cry é o verbo chorar. Depois temos o verbo to dance, que é o verbo dançar. E temos o verbo to meet, que é o verbo encontrar. Pessoal, só um parênteses aqui sobre o verbo to meet, ok? Então, olha só. Eu tenho 2 encontrar no inglês. O primeiro encontrar é o encontrar de pessoas, que é o verbo meet. Tanto é que reunião em inglês eu falo meeting, que é o encontro. E o que acontece em inglês, existe também o encontrar do coisas, objetos. Por exemplo, perdi minha carteira em casa, eu tenho que encontrá-la agora que eu tô querendo sair. Então, esse encontrar de encontrar aquilo que eu perdi, encontrar objetos e coisas, eu vou usar o verbo to find, ok? Que esse é o verbo encontrar para coisas. Então tem essa diferença lá dos dois. Quero só abrir um parênteses bem rapidamente aqui, pessoal, que eu falei de reunião, né? Olha só. No inglês americano, o que acontece? Quando eu tenho um T ou 2 T's, né? Parênteses fonética, tá? Um T ou 2 T's entre 2 vogais, por exemplo, eu quero falar melhor. Melhor eu sei que é better, ok? O que vai acontecer? T, 2 T's entre 2 vogais, sejam elas quais forem, o som do T no inglês americano, ele vai virar R. Então fica meeting, vai ficar better, butter, water e assim por diante, ok? Fábio, no inglês britânico é a mesma coisa? Não, não é. Pessoal, no alfabeto a letra T, ela é T. Então os britânicos, eles mantêm a ideia do T como T, na verdade, aqui, né, respeitando ali a fonética. Porém, eles não exageram no R acaipirado americano no bom sentido. Quando eu digo acaipirado é o quê? Aquele R extenso. Por exemplo, better, computer, Harry Potter, né? Americanos falam assim. E como os britânicos falam? Better, Harry Potter, water, for. Então, número 4, americanos, for, ok? Britânicos, for, ok? Então, esta é a diferença de um para o outro. O R é muito mais comedido e já no inglês americano é mais puxado. Pessoal, o que acontece com frequência, tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas acabam tendo a parte do bom senso que eu sempre falo, né? Então, por exemplo, você recebe alguém numa reunião corporativa e você sabe que as pessoas são europeias, sei lá, franceses, alemães, enfim. É claro que eles vão ter a reunião com você no inglês. Então, tendam, né, a falar um pouquinho mais da versão um pouco mais britânica, ou seja, menos R puxado, o T que mantém-se o T, não fica carregando demais pro inglês americano, mesmo que essa seja a sua pronúncia preferida, porque existe sempre aquela coisa, eu prefiro britânico, prefiro americano. Ok, os dois são inglês, né? Então, nenhum dos dois ali é melhor que o outro. Então, o que acontece? Existe apenas preferência de som. Então, moral da história, hoje em dia temos 3 tipos de inglês: americano, britânico e internacional, ou global, né, como eles falam.
Global por quê? São pessoas que não têm inglês como língua mãe e acabam adotando o inglês como a língua oficial deles, entendeu? Então, automaticamente ele vai trazer ali um pouco do sotaque da língua mãe dele, tipo nós, né? Um pouquinho do nosso português vai entrar ali, uma vogal excessiva lá e tal, tal. Então, são coisas, só que isso não pode em nenhum momento impedir a pessoa de entender o que nós estamos falando. Por exemplo, o CEO do Google hoje em dia, ele é indiano. Automaticamente ele carrega sotaque fortíssimo do indiano, que é o vocabulário que ele fala. Então, moral da história, pessoal. Então, falou desde nascença, a princípio, né? Então, assim, só que em nenhum momento ele deixa de ser entendido, porque houve estudo, houve, né, conhecimento ali estrutural, gramatical, de vocabulário e tudo mais. Ou seja, o sotaque, ele não é um problema, desde que você se preocupe também em se basear naquilo que você pode ajustar dentro, né, do seu conhecimento. E quem sempre cruza a linha e vai um pouco além, com certeza vai estar bem mais à frente dos demais, que, tá bom assim, quero falar desse jeito e o meu inglês é um padrão só. Ok, também é uma opção, só que eu digo assim, hoje em dia nós temos que ter essa flexibilidade, porque isso, de uma forma ou de outra, numa reunião corporativa, pode criar ruídos e isso pode interferir um pouco ali sei lá, na parte de você se dar bem com a pessoa, aquela parte de ice breaking, né? Aquela de quebrar gelo, enfim, aquela coisa. Então, assim, a pessoa já começa com aquele conceito de o inglês ele é bom, já me ajudou, já tô feliz, eu vou entender o que ele vai falar, quando eu falar com ele vai entender o que eu vou falar, então pronto, já tem ali todo um histórico na negociação, 50% ou mais já está alinhado. Agora falta só os ajustes da negociação em si. Então isso já agrega bastante. Voltando aqui para a estrutura, pessoal. Então não esqueçam de fazer essa troca e essa percepção. O inglês americano, 1 ou 2 T's, o som pode sim virar R, ok? E essa regra ela é tão forte que ela também vale para palavras separadas. Como assim? Quero começar minha reunião falando assim, ó. Time, mas eu acho que nós não vamos conseguir bater essa meta esse mês. Ó, mas eu. O mas é o but e o eu é o I. Ó, T, vogal e vogal. Então, como é que eu vou dizer esse mas eu? But I. O que eu? What I. Então, o que eu gosto? What I like. O que eu quero? What I want. Mas eu preciso. But I need. E assim por diante, ok? Então, você pode sim fazer essa troca. É esperada que você faça. E é assim que você vai ouvir também nos filmes, em reuniões corporativas, porque o inglês americano ainda é o que prevalece em termos de conteúdo. Ou seja, Netflix, 80% é inglês americano. Mais ou menos assim, jogando bem aleatoriamente, porque o resto é dorama e o resto é o inglês britânico. Então, ou seja, eles ainda têm aquela incidência gigante ali pelo tamanho, pela tecnologia, por aquilo que eles realmente acreditam e do que os americanos, né, se tornaram hoje em dia como uma potência, referência e tudo mais, ok? Então, saibam dosar esse contexto que eu tenho certeza que vai ser interessante para vocês. Até aqui, ok? Muito bem. Vamos continuar então aqui para nós concluirmos a ideia. Só vou apagar aqui para não ficar muito poluído aqui o quadro. Aqui, muito bem. Vamos trabalhar então. Então eu quero pegar aqui então, pessoal, o arrive ali. Eu quero perguntar assim, ó, você chegará? Então fica will you arrive? E pergunto, ok? Você dançará? Will you dance? E assim por diante. Ok? Então dessa forma eu consigo cobrir ali todos os meus conceitos ali com will. Dúvidas? Tranquilos? Muito bem. Então vamos juntos lá então para a nossa tabelinha de exercícios, só para a gente concluir e finalizar essa parte. Tá meio lento aqui. Muito bem. Vamos lá então. Pessoal, você encontrará, no caso aqui me referindo a pessoas, né, porque foi o verbo que nós vimos ali, tá? Eu dei o verbo to find mais como adicional. Então, ó, descobri que o verbo está no futuro, eu já vou direto com o meu auxiliar. Will you. Só o detalhe, pessoal. Lembra que, para não falar esse will e you e dar aquele tranco, o que eles fazem? Eles pegam isso foneticamente, tá? A escrita é dessa forma, pelo amor de Deus, não confundam. Eu pego esse Y aqui e trago para cá, e depois eu só finalizo com o you bem no finalzinho. Então fica assim, ó. Will you meet? E vou encontrar aqui o verbo. Também lembrando que vogal, aqui no caso vai ser o mesmo som, mas eu devo dar o meu eco, meet, ok? Ela dançará? Futuro. Então como é que fica? Will she you dance? Normal. Não vai se alterar absolutamente nada. E o eles chorarão? Will they cry? Simples assim. Dúvidas? Tranquilos? Então, pessoal, finalizamos com êxito aí mais um auxiliar, mais um portal do futuro, que é o will.
Espero que essa aula tenha agregado, e caso realmente você sentiu que é uma aula que agregou na tua vida acadêmica ou corporativa, deixa um like para mim e também se inscreva no canal, que eu tenho certeza que isso vai me ajudar bastante, ok? Até para perceber, até para mostrar para o YouTube, né, para a plataforma, que realmente as minhas aulas são relevantes e automaticamente eles distribuírem para mais pessoas. Combinado? Então, um grande abraço e nos vemos na última série, na última aula da série, no caso, que é a aula que vem, que vai ser o meu would, que vai ser o meu auxiliar do condicional. Vários detalhes, quando utilizar, como é que eu peço as coisas no inglês quando eu viajo, para soar educado e tudo mais, ok? Então, eu não perderia se fosse vocês. Bye bye, see you!